Esse vídeo se destina a abordar um pouco mais da disciplina de metodologia do trabalho científico. Esta que no semestre de 2020.2 foi ministrada pelo professor Nelson Gomes de Santana Júnior. Além disso, a disciplina é ofertada pelo curso de Direito da UFPB, mais especificadamente no Departamento de Ciências Jurídicas, que fica localizado no campus 1. Sendo assim, esse trabalho ele tem como objetivo fazer com que os alunos eles pudessem compreender cada vez mais o fenômeno das fake news e como método científico ele pode combatê-lo de forma mais efetiva, já que a comprovação e a verificabilidade são critérios desse método. Sendo assim, esse vídeo ele também faz com que o resumo expandido seja melhor explicado. Esse resumo tem por título As Fake News e a Pesquisa Científica, uma análise crítica acerca do papel do cientista frente à sociedade. Esse trabalho foi realizado por mim, Eduarda de Souza Lira, e pelos discentes Juan Barros, Vanderlei Bento dos Santos e Yasmin de Meromena. Assim como o professor Nelson Gomes esteve presente em todos os processos desse trabalho, a fim de que essa realização ela pudesse ser feita da forma mais efetiva possível. Continuando com a apresentação, é importante que a gente fale um pouco sobre os objetivos principais desse trabalho e como ele se delineou na sala de aula. Inicialmente, o que nós pretendíamos era definir a importância de discutir o fenômeno das fake news, fazendo um diálogo direto com o método científico e com a pesquisa científica. Então, para isso, era necessário que nós entendêssemos como esse fenômeno se dá na sociedade. E ele se dá especialmente porque estamos num contexto de uma era informacional, na qual as notícias elas se dão de uma forma cada vez mais rápida e as pessoas elas têm mais acesso. Só que justamente esse acesso rápido e essa sociedade acelerada acaba muitas das vezes não prestando atenção no conteúdo daquela notícia e acaba repassando, muitas das vezes baseando a sua opinião em determinada notícia, sem verificar as fontes e sem verificar realmente se ela está dentro dos padrões estabelecidos pela ciência. Nós sabemos que a ciência, além de tudo, ela tem como critério justamente verificar e comprovar algo. E muitas das vezes as notícias que circulam na internet e nos meios sociais acabam não dialogando justamente com esse critério e faz com que a sociedade muitas das vezes acabe sendo ingênua em acreditar em determinados fatores. Isso acaba sendo muito prejudicial para a sociedade na formação do seu imaginário, mas também para a comunidade científica, que muitas das vezes tem que enfrentar uma desinformação da sociedade e até mesmo alguns questionamentos em relação aos seus próprios métodos, como muito aconteceu na pandemia, em relação às vacinas e como as pessoas elas tinham medo justamente disso, em razão de estarem na frente das notícias, estarem justamente fazendo com que muitas notícias elas fossem trazidas à população sem necessariamente estarem verdadeiras, estarem corretas acerca de seus métodos. Então, é importante que nós compreendêssemos isso, e isso foi realizado através da exposição em sala de aula acerca desse tema, assim como discussões realizadas. E a importância de se compreender como a pesquisa científica e como o cientista ele tem esse papel justamente de proporcionar à sociedade essa informação, que é deveras importante, mas além disso, de fazer com que a sociedade ela possa ser informada corretamente, de apontar os erros de demais notícias e de demais órgãos que muitas das vezes acabam trazendo essas notícias, acabam trazendo essas informações que infelizmente acabam não informando, mas desinformando cada vez mais a sociedade. A partir disso, a gente proporcionou aos alunos e a gente obteve também essa reflexão para conosco de que há uma necessidade muito clara acerca do papel do cientista na sociedade atual, que ele precisa cada vez mais dialogar com a sociedade, no sentido de que, muitas das vezes, a questão do cientista acaba sendo bastante dogmática e faz com que, muitas das vezes, isso afaste a sociedade dos seus métodos, daquilo que ele discute. E quando ele se mantém mais próximo da sociedade, há uma melhor forma de informá-la. Sendo assim, essa abordagem ela foi feita de uma forma mais conteudista, de uma forma mais interativa com os alunos, a fim de que eles compreendessem o método científico e utilizassem em seus trabalhos, em suas pesquisas, mas além disso, na sua vida cotidiana, a fim de que eles compreendessem essa importância. Para a realização desse trabalho, foi utilizado os nomes de alguns pesquisadores, como Orígenes Arroba, Cláudia Monteiro, Antônio Carlos Gil, Maria Tereza da Cunha Coutinho e Suzana Ezequiel da Cunha. Sendo assim,
Os meus agradecimentos se direcionam justamente a essa reflexão que foi abordada na aula, que foi essencial para que todos compreendessem justamente como o cientista deve se manter na sociedade atual, sendo cada vez mais interativo, sendo cada vez mais conteudista, estando cada vez mais próximo à sociedade, não só para informá-la, mas para desviá-la dos erros que muitas das vezes acabam sendo cometidos por essa era informacional.